Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando vamos orar, encerrando o nosso tempo devocional, colocando petições diante de Deus e crendo na resposta que Ele tem para nós. Porque nós oramos a palavra justamente porque desta palavra aqui vem todos os princípios, valores e promessas de Deus para a nossa vida. Segundo estudiosos, há mais de 7.000 promessas de Deus na palavra. Promessas que são individuais, promessas que são coletivas, mas todas elas têm algo em comum. Certamente se cumprirão, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele vela para fazer cumprir cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras. O outro convite que eu quero te fazer é para que você leia comigo a palavra. E o texto que nós vamos ler hoje, que o Senhor nos dirigiu, está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14. Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler juntos essa palavra e receber do Senhor essa edificação. E enquanto você abre a sua palavra, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, foi fazer parte desse canal aqui, para a gente poder expandir e chegar a muito mais pessoas. Também você pode deixar a sua mensagem, deixar aí uma palavra, um testemunho, um pedido de oração. Você também pode, por favor, curtir esse vídeo e compartilhar. Todas essas ações você faz com que essa mensagem alcance muito mais pessoas. Então, vamos ao texto e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Assim está escrito, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. É uma palavra difícil, principalmente quando diz respeito àqueles que nos perseguem. Porque parece que nós estamos perdendo, parece que nós estamos sendo derrotados, parece que nós estamos sendo humilhados quando nós abrimos mão da vingança e perdoamos. E mais do que perdoamos, abençoamos aqueles que nos perseguem. Sim, muitas vezes a palavra que Deus tem para nós quer nos levar a um outro nível de caminhada espiritual. E para que a gente possa viver realmente a vontade de Deus nessa terra, para que a gente possa experimentar favor e graça, é necessário que nós venhamos vivenciar uma transformação no nosso caráter, na nossa maneira de lidar com aquilo que chega até nós. A palavra de Deus, ela gira muitas vezes no paradoxo daquilo que o mundo proporia. Porque se nós olharmos com a linguagem humana, mundana e natural, jamais vai propor que nós venhamos abençoar aqueles que nos perseguem. Muito pelo contrário, nós devolveríamos mais perseguição, ou uma afronta, ou revidaríamos de alguma forma, mas aqui a Bíblia nos ensina algo muito poderoso. Quando nós cedemos, é aí que nós vencemos. Esse é o nosso lugar, porque aqui nós entregamos nas mãos do Senhor o poder de nos fazer justiça. Se você continuar lendo esse texto aqui de Romanos 12, aqui em diante, a partir desse 14 que nós lemos, você vai ler uma série de recomendações que foram feitas e no final delas, no versículo 19, fala assim, olha, deem lugar à ira de Deus, não faça justiça com as próprias mãos. Ou seja, eu sei que às vezes você não pode estar vivendo uma situação de injustiça, de perseguição severa, de alguém estar te afrontando por causa, da sua fé, mas muitas vezes as críticas porque você crê, as pessoas que fazem piadinha, que viram a cara, que torcem o nariz quando você fala sobre a sua fé, quando você fala sobre as coisas de Deus, quando você vem aqui assistir esse devocional todos os dias, algumas pessoas que estão bem próximas de você torcem o nariz, te chamam de fanático, de religioso,
fala que você está só pensa em Deus, só fala em Deus o tempo todo. Então, a verdade é que essas pessoas não entenderam o seu relacionamento com Deus e elas tentam te intimidar a continuar na sua jornada de fé. Mas hoje eu quero encorajar você a prosseguir. E a nossa resposta para todos aqueles que nos perseguem de forma pequena ou de forma grave, de forma mais simples ou de forma mais importante, todos aqueles que nos perseguem, nós temos apenas uma resposta para eles. Nós os abençoamos. Nós declaramos favor de Deus sobre a vida deles. Nosso desejo é que eles conheçam a fé assim como Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer. Porque dessa forma, aquilo que o Senhor tem para cumprir na nossa vida e na vida dessas pessoas vai acontecer. O apóstolo Paulo, antes dele se tornar o apóstolo, o grande apóstolo que escreveu, vários livros do Novo Testamento, antes dele se tornar, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele matava, dava ordem para que fossem mortos os cristãos, apedrejados. Ele andava com cartas que autorizavam ele a perseguir, a entrar na casa das pessoas que se declaravam a fé em Cristo e muitas vezes não só levá-las presas, mas também de que elas fossem mortas. É o caso de Estevão, o primeiro mártir que a Bíblia nos mostra aqui nos tempos do Evangelho, que ele foi apedrejado diante e sob a autoridade e autorização de Paulo, ainda Saulo, né? Mas enfim, o que Deus fez na vida desse homem foi poderoso. Esse homem teve um encontro com Jesus e a vida dele foi completamente transformada ao ponto dele morrer por causa do Evangelho, viver grandes perseguições, grandes sofrimentos por causa do Evangelho. Olha como que tudo muda, olha como que Deus faz de um perseguidor a ser um perseguido, não por vingança, mas por transformação, por colocar a pessoa no devido lugar que Deus quer que ela esteja. Então, muitas vezes, essa pessoa que está te criticando, que está zombando de você, que está fazendo piadinhas, que está aí fazendo pouco da sua fé e às vezes até tentando te humilhar, amanhã essa pessoa pode ser um que estará junto com você pregando a palavra. Se não estiver junto com você, vai estar em algum lugar sendo transformado pelo poder de Deus. E essa é a perfeita vingança, se é que eu posso dizer isso, porque a pessoa vai saber exatamente o que é crer como você crê. Ela vai saber exatamente por que você vive como você vive, exercendo fé, tendo seus devocionais, pregando a palavra, sendo um instrumento de Deus, tanto para você como para aqueles que estão ao seu redor. Então, persevere. Não tenha medo. Se alguém te persegue, se alguém te injuria, se alguém te calunia, se alguém te difama você por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa da sua fé, não se preocupe. Você não precisa brigar. Abençoe. Faça isso e você vai ver o nível espiritual que você passa a alcançar, um nível de maturidade espiritual, de postura de fé, de alguém que entendeu realmente a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor jamais vai nos pedir algo que o Senhor mesmo nos tenha capacitado a viver e a fazer. Por isso que sobre a vida de cada um desses que estão comigo aqui nesse momento devocional, o Senhor os capacite e os fortaleça a viver essa palavra. E ser, Pai, daqueles que abençoam os seus perseguidores. Que essa pessoa possa, sim, Deus, ser cheia do Teu Espírito Santo, ter um coração quebrantado. E mais do que isso, que o Senhor se levante em favor dela para que ela consiga lidar com as perseguições e não seja, Pai, ferida, machucada, mas que seja, Pai, resiliente, fortalecida no Senhor. E cada um desses, Pai, que tem se levantado contra essas pessoas, eles possam ter um encontro poderoso e transformador com o Senhor, de tal maneira que passem a viver da mesma fé, assim como o Senhor fez com Paulo apóstolo, e ele, através do Teu Espírito Santo, deixou para nós essa carta maravilhosa. O Senhor também faça
sobre a vida daqueles que nos perseguem, daqueles que se levantam contra nós, para que eles entendam a graça e o favor que nós temos vivido, porque no Senhor nós cremos e temos a certeza que a nossa questão está resolvida, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.